Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Nós estamos hoje é domingo, e estamos fazendo uma breve homenagem, uma breve mensagem também para o Dia das Mães, tá? Normalmente a gente não faz nenhum vídeo no domingo, mas hoje é um dia especial, Dia das Mães, e eu gostaria de ler um texto com vocês. Está no livro de livro de Provérbios, capítulo 31. Talvez você saiba que Provérbios, capítulo 31, fala muito da mulher virtuosa. Mas quando a gente lê todo o texto, a gente entende que a verdadeira mulher virtuosa é a mãe. E como nós podemos aplicá-las no dia de hoje. Vou ler alguns textos sobre isso, sobre esse texto de Provérbios capítulo 31, e a gente vai ver que o inimigo tem tentado destruir as mães, tem tentado destruir esta influência poderosa das mães. E destruindo as mães, destrói toda a família, destrói toda a sociedade. Por isso, a mensagem de hoje é um agradecimento a toda mãe, toda mamãe, agradecimento à minha mãe também, à minha sogra, à minha esposa, à minha irmã mais velha, que já é mãe, sabe? A todas as mamães, é o meu agradecimento, às irmãs do distrito que trabalham, são valorosas. O mundo não seria o mesmo sem vocês. Nós, homens, também não seríamos nada, praticamente nem existiríamos. Mas se vivêssemos sem a presença de uma mulher, principalmente de uma mãe, nós não seríamos ninguém. Então a mensagem é para vocês de maneira muito especial. E ao vocês ouvirem, pode ter certeza, Deus tem um grande plano na vida de vocês. Não permita que a influência de vocês acabe. Não permita que o mundo mude esta influência. Não ache que ser mãe é algo do passado, ou que ser mãe não dá valor nos dias de hoje. A sociedade moderna, é mais fácil contratar pessoas, buscar outras pessoas, nós vamos ver que não. Ser mãe é o maior dom que Deus pode dar e Deus escolheu as mulheres. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, vamos abrir a Tua Bíblia em Provérbios capítulo 31. Ali fala muito da mulher virtuosa, mas nós vamos ver ali que a verdadeira mulher virtuosa, além de ser mulher, de ser esposa, é acima de tudo uma mãe. Todos nós que viemos ao mundo, estamos vivos, a gente deve a uma mãe, deve a alguém que nos gerou e alguém que cuidou de nós. É verdade que pode existir mamães aqui que já não estão mais no nosso meio, mas ainda assim temos a lembrança delas na nossa vida e no nosso coração. Pai querido, agora nos abençoe todas as mamães que estão conosco, assistindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 31 diz assim, começa dizendo o seguinte, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então, o Provérbios capítulo 31, na verdade, é o rei Lemuel se lembrando dos conselhos de sua mãe. Que maravilha, né? Que bênção. Talvez ele já fosse já avançado, não de idade, mas talvez aí é um chute, tá, irmãos? Uns 40 anos. E aí, 40, 50 anos, e aí ele está fazendo uma lembrança do que a sua mãe fez, ou os conselhos. Eu vou ler 2 conselhos que ela deu para ele, e depois ele começa a falar da mulher virtuosa, elogiando-a, né? Que não só cabe à mãe, mas a todas as mulheres. Mas eu quero ler para vocês. Ó, o primeiro conselho que ela dá é o verso 3. Como se fosse assim, o verso 2 diz assim, o que te direi, meu filho, o filho do meu ventre? O que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, e nem os teus caminhos os que destroem os reis.
Sabe, esse texto está dizendo, é a mãe dizendo para o filho, filho, não dê o seu poder, a sua habilidade a mulheres. Que mulheres? Se ela também é uma mulher, né, mãe, será que não era para ele casar com ninguém? Não, pelo contrário. O contexto é, filho, não dê às mulheres a sua força, a sua habilidade, o seu poder, e nem os teus caminhos. Esse caminho aqui é caráter moral. Então ela está falando de traições, de adultérios. Ela está dizendo, filho, não faça isso. Não dê a sua força, a sua capacidade, a sua habilidade de fazer o bem, o seu caráter moral às mulheres. Está falando no plural. Não dê. Não faça isso. Olha que conselho. Olha como a sociedade hoje precisa desse conselho. Quantas famílias têm sido destruídas por falta deste conselho desta mãe? E é verdade que o rei está fazendo uma lembrança ao que a sua mãe falou. Muito provavelmente ele estava seguindo. Porque normalmente quem tem muito poder, quem tem muito dinheiro, muitos recursos, acaba infelizmente seguindo o caminho de todo homem mau, que é traição, que é fazer coisas que não deveria fazer, se arrepende, mas muitas vezes não consegue sair deste caminho. E ela diz que isso destrói os reis. Se destrói os reis, como destrói famílias? A gente entende que o rei pode tudo, né? É rei, ele é rico, ele é dono da nação, ele manda, desmanda. Mas se ela disse, filho, não dê o teu caráter, sabe? É no pecado que a gente dá o caráter. Não é em outro momento. É no pecado é que se dá a sua força, a habilidade. Então ela diz, filho, não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos. Essa expressão é caráter moral. Não dê, filho. E o segundo conselho, ela diz por quê? Porque destroem reis. E o segundo conselho, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Que conselhos, hein, de uma mãe poderosa. Filho, não gaste a sua vida com mulheres, não gaste. E segundo conselho, filho, não queira beber. Não use o vinho, não queira almejar bebida forte. Sabe, queridos e queridas, de maneira especial, todas as mamães, continue sendo mãe, continue dando conselhos, mesmo que seu filho seja um rei. Porque quanto mais autoridade ele tiver, mais ele vai se lembrar da influência que ele teve de sua mãe. E aqui ele começa a falar algumas coisas, e aí ele, assim, depois que nos primeiros 9 versos é o rei lembrando dos conselhos de sua mãe. E no verso 10 em diante, quando ele fala mulher virtuosa quem a achará, é o louvor do rei a esta mulher. É lógico que a gente também pode aplicar a uma esposa, pode aplicar a todas as mulheres que lutam, que trabalham, que se esforçam. Sim, perfeitamente podemos aplicá-las. Mas esse texto, de maneira muito especial, é de um rei. Na verdade, agora é de um filho, falando de alguém. Um filho que não era qualquer um, era um rei. Mandava e desmandava. Mas ele provavelmente era um bom rei, porque ele se lembrava dos conselhos de sua mãe. E nessa hora ele começa um louvor, dizendo, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de finas joias. Aí o verso 11 diz assim, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Sabe, queridos, a verdadeira mulher, a verdadeira mãe que cuida da família, o esposo confia. Sabe, aqui eu creio o Lemuel se lembrando de sua mãe, vendo o cuidado que ela tinha com o seu esposo e vendo que o seu esposo cuidava também dela e confiava. É por isso que ela diz para o filho com tanta autoridade, filho, não entregue o seu caráter moral para as mulheres.
sabe? Entregar para fazer coisas erradas. Não faça isso, filho. Porque ele via em casa que o pai dele confiava na sua esposa. Olha que exemplo de pais. Sabe, queridos, nós precisamos ser assim, mãe, pai, nós precisamos ensinar os nossos filhos com o exemplo. E olha, ele continua dizendo, verso 12, ela, a mulher virtuosa, faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. É verdade que temos falhas, o homem tem falhas, as mulheres também têm falhas, infelizmente é da natureza do ser humano. Mas quando você conta os dias, quando você vê as obras que foram feitas, você pode dizer como um rei. Quando você junta tudo, você só vê o quê? O bem, não vê o mal. Sabe, queridos, até nas nossas falhas, até nas falhas das mães, porque as mães acabam errando também. Mas quando você volta a sua lembrança ao passado, normalmente você vai se lembrar de que o que você conseguiu é por causa de sua mãe, é por causa dos conselhos que ela fez. E olha só, continua dizendo, verso 14, é como um navio mercante que traz de longe o seu pão. Eu não sei se você sabe o que é navio mercante, eu sei perfeitamente porque eu fui marinheiro e eu queria fazer prova não para a Marinha do Brasil, que seria uma força armada, mas eu fiz prova para a Marinha Mercante. Eu queria trabalhar na Marinha Mercante. E eu sabia que o marinheiro, principalmente navio mercante, ele viaja e fica longos tempos, às vezes até anos longe. E ele está dizendo aqui, é como um navio mercante, agora não no sentido de que vai embora e some, e desaparece, mas é que de longe traz o pão. Não é assim? A verdadeira mãe não se preocupa com o pão dentro de casa, com o sustento dentro de casa. Ela que se preocupa, sabe? Hoje em dia a sociedade tem acabado com isso, tem tentado igualar os direitos dos homens e das mulheres, e isso é uma coisa. Outra coisa é você menosprezar as atribuições que cada um tem na sociedade. A Bíblia está mostrando que não é errado a mulher se preocupar com o pão dentro de casa, mas o pão feito, o pão cuidado, o pão preparado. A Bíblia diz a Adão que do suor do seu rosto comerás, e seria o homem que traria o pão para dentro de casa. Mas quem cuida de dentro de casa, quem cuida das coisas de casa, a palavra de Deus está dizendo que é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa que o mundo tem tentado acabar através das igualdades. Sabe, queridos, o homem virtuoso nunca será uma mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de muitos rubis. Um homem virtuoso é bom, lógico que é bom. Os homens governam. No geral, são os homens que governam. E um bom homem transmite confiança, transmite respeito, transmite, sabe, autoridade. Precisamos e estamos carecendo de grandes líderes na sociedade, seja também na igreja, seja também, principalmente no mundo aí fora, no meio dos reis, dos políticos. Mas a mulher virtuosa, quem a achará? A gente acha homem virtuoso, mas a mulher, o seu valor excede. Sabe, queridos, não desanime, irmã, do seu papel de mãe, porque a Bíblia a compara como sendo um navio mercante, aquele navio grande, gigante, que de longe traz o mantimento, porque muitas vezes pode ter sido o pai, o esposo. Note que Lemuel diz que o marido, o pai dele, confiava na esposa. Sabe, o verdadeiro esposo que confia na esposa, ele entrega tudo que ele tem para a esposa cuidar. Tá aqui, essa é a mulher virtuosa. E você pode ver que grandes famílias, grandes relacionamentos, é por causa disso.
O homem vai cuidar de algumas coisas, mas a mulher cuida de outras. Pode ter certeza disso. Existem atribuições que Deus separou de maneira distinta. E continua dizendo o seguinte: ela ainda de noite, verso 15, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. É lógico que aqui, se ela é mãe de um rei, com certeza não é alguém que tenha poucos recursos. Mas a verdadeira mãe não é assim? Levanta de madrugada. Às vezes, a gente vai dormir e a mãe está acordada. A gente acorda de manhã, a mãe já está o quê? Acordada, costurando, fazendo alguma coisa, fazendo pão, fazendo isso, fazendo aquilo. Você percebe que hoje isso tem se tornado menos comum? Justamente por causa dos direitos da mulher. Acredito sim que as mulheres devam ter seus direitos, sim, e todos são iguais perante Deus. Que os salários devem ser iguais se elas trabalharem fazendo a mesma função, por que ganhar diferente? Por que ganhar menos? Agora, dizer que tanto os homens podem fazer as mesmas coisas que as mulheres. Agora eu estou falando de algumas atribuições, tá? Eu não estou falando de empregos. De empregos, existem empregos, obviamente, que o homem pode fazer e a mulher também pode fazer a mesma coisa. Eu tenho essa... Por favor, não posso dizer que não, todos os empregos, mulher faz de um jeito, homem faz de outro. Sim, particularidades. Mas que a mulher pode fazer aquilo que o homem pode fazer, sim. Mas há algumas atribuições, e é estas que eu estou falando, dentro da casa, dentro do lar, que não é o homem. O homem pode fazer, mas Deus deu à mulher. A mulher também pode fazer, mas que Deus deu ao homem. Entendem o que eu quero dizer? Pai não é para a mulher, pai é para o homem. Mãe não é para homem, mãe é para a mulher. Mas a gente entende que estamos numa sociedade que às vezes a gente não tem o pai, não tem a mãe, e o pai e a mãe se dobram, se desdobram para fazer coisas que era atribuição do outro. E que Deus ajuda sim, com certeza. Mas seria um caminho mais fácil se a gente tivesse alguém, ou se a pessoa que está ali realmente assumisse essa função. E olha, ele está dizendo, de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às servas, às empregadas. Verso 18, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga à noite. Não é assim que eu acabei de dizer? Às vezes a gente, quando criança, vai dormir e a nossa mãe está o quê? Acordada. Menino, vai dormir, já está tarde. E a gente nunca diz, ué mãe, por que a senhora não está dormindo também? Note que hoje a sociedade tem acabado com isso. Tem tentado diminuir e as mães estão sumindo. Porque só gerar não é mãe. Botar na creche não é mãe, com todo respeito. Nós precisamos mais do que gerar filhos. Nós precisamos mais do que simplesmente botar gente no mundo. Nós precisamos cuidar daqueles que vêm ao mundo. E de maneira especial, Deus deu a mãe. Note que aqui ela trabalha, ou não trabalha? Trabalha, trabalha, trabalha. Hoje em dia, em prol do trabalho, muitas mulheres virtuosas estão deixando a parte mais virtuosa de ser mulher, que é ser mãe. Eu não estou falando daquelas que ainda não engravidaram, eu estou falando das que engravidaram, que são mães, que Deus deu a autoridade e o dom de mãe, porque se gerou, Deus deu o dom, mas para recursos, para conseguir recursos, ela coloca alguém para substituir este dom que Deus lhe deu. E com todo o respeito, por mais dinheiro que possa ganhar, o dom que Deus lhe deu não dará por dinheiro a ninguém. Mesmo que seja boa mãe funcionária,
mesmo que seja um excelente caráter, a profissional que você colocar para dentro da sua casa, mesmo que seja a minha avó, a minha bisavó, a minha tia, alguém da família que vai cuidar, a Bíblia está sendo muito clara. A atribuição de mãe da mulher virtuosa, a sociedade tem tentado comprar através do dinheiro. E essa mulher virtuosa trabalha, ela tem ganho. E ela fala, olha, ela percebe que o seu ganho é bom. Sabe por que o ganho é bom? Porque pode não ser de pessoas aí fora, dos patrões, pode ser que às vezes receba do marido, porque é o marido que traz o dinheiro para dentro de casa. Mas ela percebe que é bom porque ela cuida da família. É ela que cuida, ela que tem a família na mão. Não é o homem. E até hoje. Por que há tantas brigas em família? Porque o marido não sabe onde é que estão as coisas. Não sabe. Ele enxerga, mas não enxerga. Sabe? E quem sabe, quem tem o dom, quem é a águia, é a mulher. Eu ia dizer que o homem é o urubu, mas é demais, né? Mas quem é a águia é a mulher e o homem. É isso aí. É essa ave mesmo que eu acabei de falar. Mas eu não quero me estender mais, porque mesmo aquelas que trabalham fora e que ganham fora, o seu ganho é bom quando elas também se desdobram para fazer o quê? Para fazer em casa aquilo que ela necessita. E eu digo para você, querida, se você trabalha na rua, trabalha fora, você precisa de servas. Está aqui, olha só, no verso 15, ela de noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às servas. Não é errado você contratar alguém para você colocar dentro de casa, ajudar a cozinhar, ajudar a fazer isso, ajudar, sim, na criança. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que não pode. Eu falei creche. Eu também não sou contra a creche. Eu sou contra a simplesmente pegar os filhos e depositar lá como se fosse um dinheiro, esquecer e achar que lá é que vão fazer. Agora, a verdadeira mulher virtuosa, ela dá ordens às servas. Se tiver alguém em casa como uma babá para cuidar, ela pode falar, olha, faça isso, faça aquilo, mas o trabalho da babá é um, o trabalho da mãe é outro. A babá ela não pode assumir a função de mãe. O trabalho da avó, se for ajudar, o trabalho da tia, se for ajudar, das primas que forem ajudar, não podem substituir o trabalho da mãe que Deus deu a quem gerou. É isso que eu quero dizer. E isso não muda. Nós podemos chamar pessoas para cuidar de nós ou dos nossos filhos, que cuidem naquilo que lhe compete, mesmo com ganhos de recursos. O tempo está corrido, você está trabalhando, você pode sim. No entanto, as atribuições de mãe é você. Não terceirize isso. Tá bom? Nunca se esqueça disso. E eu quero ir para a parte final, que diz assim, verso 21, no tocante à sua casa, no cuidado da sua casa, ela não teme a neve, o frio. Sabe por quê? Porque todos andam vestidos de lã escarlate. Ó, chique! A verdadeira mulher virtuosa, a verdadeira mãe, ela cuida, ela dorme tarde, acorda cedo, dá ordem às suas empregadas, ela vê que o ganho dela é bom. Nossa, essa mulher é uma super heroína, é uma super mãe, é uma super mulher. E continua dizendo o seguinte, e na sua casa ninguém passa frio. Não é assim? Você se lembra da sua infância? Eu me lembro da minha. Filho, bota um cobertor, filho. Esse lençol aí tá muito... E aí vem, né? E aí a gente acha que só tem um cobertor, não, tem vários. E eu não estou falando só de casa de gente que tenha dinheiro, não. Porque na casa de gente simples, que talvez tenha poucos recursos, a mãe, se preocupa com os seus filhos. Se preocupa com quem está na sua casa. E muitas vezes ela prefere, quando não tem, passar o frio, passar a fome, mas
ter para dar àqueles que precisam dentro da sua casa. Está vendo que esse papel está sumindo nos dias de hoje? No tocante à sua casa, ela não teme a neve, pode cair a neve. É lógico que a gente está num país que não tem a neve, pelo menos na minha região aqui. Mas não tem medo da neve, pode cair a neve, porque todos em casa vão estar vestidos de lã. Percebe que hoje você vê que tem se perdido isso, esse cuidado. Crochê, fazer roupa, não só crochê, mas fazer roupa, costurar, essas coisas, pastor, isso aí não é para os dias de hoje. É verdade, pode ser. É por isso que o mundo está mais mal, por isso que tem mais assassino, por isso que as famílias estão mais estressadas. É porque no mundo moderno não tem mais. Não tem mais aquelas pessoas que se preocupam fazendo coisas de lã para cuidar do frio. Não, é muito quente, para que isso? Mas para os antigos, você poderia morar no lugar quente que fosse. Sempre teria um casaco, para quando houvesse a neve na sua vida. Nunca se esqueça disso. Verso 23 diz assim: o seu marido é estimado entre os juízes. Lógico, a verdadeira mulher virtuosa sabia que os homens cobiçam. Não, o homem cobiça diferente da mulher. Muitas vezes, uma mulher, como a gente fala, entristecida com o seu casamento, ela pode olhar para um outro casamento e olhar, nossa, que homem bom, que isso. E depois ela passa a querer, meu marido podia ser igual, podia ser isso, podia ser aquilo. Mas o perigo é passar a olhar com outros olhos, com os olhos do erro, né? De tentar alguma coisa e de destruir as duas famílias. Mas no meio dos homens, quando os homens percebem, os amigos percebem que a esposa de A ou de B faz isso, faz aquilo, é não sei o que, é uma super heroína, porque a mulher faz muito mais coisas que o homem, sem sombra de dúvida. Diante dos amigos, olha, quando ele se assenta entre os juízes, com os anciãos da terra, ele é estimado. Os amigos batem no peito, no ombro e dizem, rapaz, a sua esposa, hein? Que é isso? Que mulher! Sim, mas é uma cobiça diferente, sabe? É como se ele alcançasse do mesmo, mais do que simplesmente ele comprou uma casa, comprou um carro novo, que todo mundo fica, rapaz, parabéns. E esse parabéns, no caso, para a mulher virtuosa, quando o marido está entre os amigos, isso é muito maior, pode ter certeza. Você, mulher virtuosa, que tem o seu esposo, e quando ele está, se o seu trabalho, se o que você faz é exposto, os outros percebem em você, pode ter certeza que os amigos do seu esposo, eles admiram você e admiram ele, porque ele tem você. Nunca se esqueça disso. Eu quero contar uma experiência aqui, porque um dia desses, né, ano passado, o presidente veio aqui na minha casa e ele estava elogiando, né, a minha esposa, falando, poxa, sua esposa é formada em teologia, é, né, pastora também, pode pregar. É, Moisés, que bom, né, parabéns. Aí eu brinquei com o presidente e disse assim, sim, pastor, é necessário ter dom para escolher alguém especial. Aí ele riu e falou, é verdade. Aí eu falei, não é, pastor. Não é. Às vezes a gente faz escolhas e escolhas. E Deus me deu um dom para eu escolher alguém especial para me ajudar, que é minha esposa e que é mãe também. Percebe que a verdadeira mulher, ela é estimada entre os homens, amigos, sim. Se não fosse, o meu presidente não faria nenhum elogio. Mas ele fez, porque a Bíblia diz que fará. Naturalmente vai vai fazer. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra, quando se assenta entre os grandes. O meu presidente é maior do que eu, mais especial do que eu, tem mais autonomia, gerencia muito mais gente do que eu. Ele está entre os anciãos da terra. Entendem o que eu quero dizer? A Bíblia diz que até os líderes, os maiores do que o seu esposo,
quando olharem para ele, o patrão, sabe, ele vai dizer, olha, parabéns, parabéns pela sua família, parabéns pela sua esposa, mulher virtuosa. Porque, já disse no início, mulher virtuosa, quem? Quem a achará? Está cada vez mais difícil, né, queridos? E eu termino dizendo o seguinte, força e dignidade, verso 25, são os seus vestidos quando de dia, de manhã, não tem preocupações. Pastor, como não tem preocupação? Toda dona de casa tem preocupação. Tem. Mas essas preocupações, quando está dizendo, quando vem de manhã já não tem preocupação, porque ela já sabe o que vai fazer. Você já percebeu hoje que a sociedade não sabe mais o que fazer? Nada. Nada. Você vê um bando de homem que tá cheio de problemas e fica, ah, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Aí você vê mulheres também que não sabem fazer mais nada. E aí quando você se lembra da sua infância, nossa, minha mãe sempre soube responder. A mãe de fulano sempre soube responder. Meu pai sempre sabia responder. Sabe por quê? Porque hoje está faltando as mulheres, as que ensinam, as que fazem. Porque essa é a atribuição da mãe. Está aqui, mulher virtuosa, quem a achará? Força e dignidade são os seus vestidos. Hoje em dia a gente dá muito valor aos vestidos bonitos, nada contra, mas a verdadeira mulher virtuosa, ela se veste de força, porque a mulher é forte. Tanto é que muitas pegam a expressão, a mulher que é o sexo forte, não é assim? É o homem que é o sexo frágil. No ponto da casa, sim. E por causa da casa, ela acaba influenciando a sociedade toda. Porque o homem que sai de casa sendo influenciado por esta mulher forte, quando ele for diante de um rei, quando ele for presidente, quando ele for tudo o que for lá em cima, ele vai respeitar todas as mulheres que aparecerem na vida dele, porque ele teve uma mulher que ensinou dentro de casa a respeitar as mulheres. Percebe que hoje Satanás tem tentado destruir essas mulheres de casa para que quando estes homens cresçam e chegam lá em cima, pisem nas mulheres, achar que as mulheres só servem para fazer coisa errada? Para crescer? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo? Percebe? E eu sempre falo que eu vou terminar, e o verso 30 diz assim, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. De todas as virtudes da mulher virtuosa, sabe por que ela é realmente virtuosa? Porque ela teme ao Senhor. Por ela temer ao Senhor, ela sabe que cuidar da casa dela não é vergonha, é o ganho bom. Este é o ganho bom. Quanto você ganha, pastor, para ser doméstica? Nada, não ganha nada. A mãe não ganha nada, mas ela ganha a salvação em Cristo Jesus. Ela ganha filhos de bom caráter. Ela ganha um esposo que a respeita. Ela ganha amigos do marido que admiram ela. Ela ganha o patrão do marido que respeita o marido, o funcionário, porque ele tem uma boa família. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei a minha, fui criado por uma e conheço muitas mulheres virtuosas no meu distrito. Não permita que Satanás compre você com as coisas deste mundo. Não permita que o inimigo, com as facilidades deste mundo, com os direitos, entre aspas, iguais, corrompa o seu coração e tire o temor do Senhor. E depois de tirar o temor do Senhor, ele vai tirar as outras coisas que o Senhor te deu. O cuidar da casa, o dar ordem às empregadas, se tiver. Pastor, eu não tenho dinheiro para pôr empregadas. Então, que bom. Cuide você da sua casa. Não precise arranjar dinheiro lá na rua. Porque se você vai para trabalhar lá na rua, para ganhar alguma coisa, mas não dá para usar aqui em casa, imagina, como é que vai ficar a sua casa? Bagunçada? Não, meu marido vai cuidar. Vai mesmo. Tá bom.
A Bíblia só diz assim, mulher virtuosa, quem achará? Deus deu a você capacidades que não deu ao homem. Deus deu a Eva a capacidade de auxiliar o marido, porque o marido sozinho não faz. Homem sozinho não faz. Não faz, nunca fez e nunca fará. Existem alguns que fazem? Sim, são as exceções. Mas não fazem como a verdadeira mulher virtuosa. Por favor, não entenda essa mensagem como sendo uma mensagem feminista ou machista. Apenas entenda que Deus deu atribuições para cada uma dessas pessoas. E hoje nós estamos falando de mãe, a verdadeira mulher virtuosa, que é esposa, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que dá pão para todos que estão em casa, que cuida até do momento do frio, que é estimada lá fora, que é respeitada dentre os homens, e que os filhos, quando crescem e se tornam reis, não se esquecem dos conselhos de sua mãe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando essa mensagem falando do Dia das Mães. A verdadeira mulher virtuosa. E a cada dia que passa, Senhor, por causa dessa sociedade moderna, está sendo difícil de achar a mãe. Está sendo difícil de achar a que influencia os filhos para o bem. Está difícil de achar aquela que faz o bem ao seu esposo todos os dias de sua vida. Cada vez mais difícil porque o inimigo tem tentado mexer na base da família. A família que é a base da sociedade. Por isso, Senhor, nos abençoe. Abençoe a todas as mamães, a todas as mulheres virtuosas do distrito de São Silvano e daquelas que vão estar ouvindo esta mensagem. Abençoe também a minha esposa, que é mãe também. Abençoe minha mãe. Abençoe a minha sogra. Abençoe também da minha família, a minha irmã, aos demais que são mamães da minha família e a todas as famílias que agora estão, através das irmãs e dos irmãos, ouvindo essa mensagem. Nos dê a tua paz, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.